Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, sou professor de física, professor de matemática, tá? Tenho mais de 18 anos de experiência aí trabalhando com preparação para provas, Enem, vestibulares, concursos públicos e tudo mais. E eu decidi reestudar a disciplina lá da minha época de faculdade, lá da minha época de mestrado, tá? A disciplina de cálculo, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar nesse projeto, todos os domingos a gente vai estar estudando a nossa matéria de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, do zero, né? Inclusive, nós estamos no episódio 2 e eu estou trazendo aqui para você o estudo sobre a introdução ao cálculo, tá bom? Olha, no nosso encontro número 1, a gente estava conversando um pouquinho sobre a parte introdutória, né? Onde a gente ainda não concluiu, tá? Essa primeira parte da matéria. E a gente estava falando um pouquinho sobre os números reais, né? O universo que a gente usa nesta disciplina de cálculo geralmente é o cálculo diferencial integral para números reais, então a gente começou a fazer essas apresentações. Falamos o que era uma reta real, falamos de como representar um ponto no plano cartesiano, tá? Então aquela coisa toda introdutória, muito parecido com geometria analítica. E a gente vai continuar nesse episódio número 2 também falando sobre isso. E aí, a nossa história começa assim. Olha que interessante. Isso aqui é algo que vai fazer o casamento de duas grandes matérias da matemática que você estudou no ensino médio. A gente vai juntar a parte algébrica, né? As equações, as letrinhas, letras e números figurando dentro de uma expressão com a geometria. Ou seja, a gente vai colocar aqui, então, os desenhos associados a algumas equações. De um jeito bobo, é assim que eu quero que você pense. E é por isso que nós vamos falar, para começar, sobre equações e gráficos. Olha só. E aí, seguindo a ideia do autor, do Geraldo Ávila, no livro, ele fala bem assim pra gente, olha só, vamos imaginar uma circunferência que tenha raio de 3 unidades, tá? E ela tem centro na origem de um sistema cartesiano. Então o que eu fiz? Fiz um desenho aqui, passo a passo, como ele sugeriu. Um sistema cartesiano YX, ok? E nós vamos colocar uma circunferência. A circunferência, ela é matematicamente reconhecida por duas informações. O centro e a medida do seu raio. Legal? Por isso que ele citou, ó, o centro da circunferência está exatamente no centro da origem do sistema cartesiano, no ponto 0, no ponto O, a origem. E a nossa circunferência, ela tem um raio. Esse raio é a distância, lá da geometria, é a distância desde o centro a qualquer ponto dessa circunferência. E ele falou que era para eu tomar como 3 unidades de medida. Legal? Agora, queria que você lembrasse a diferença entre circunferência e círculo, antes da gente seguir. Uma circunferência é um anel, ok? Agora um círculo é um disco, ele é preenchido por dentro. Então, a gente está pensando em uma circunferência, só naquela parte que lembra o anel. Beleza? Então, ele diz assim pra gente, olha só, vamos pensar em um ponto em cima dessa circunferência. Esse ponto que eu vou chamar de P. A gente sabe que todos os pontos aí em um plano cartesiano, ele tem um par de valores associados. A gente discutiu isso no episódio número 1. E esse par de valores é sempre um valor de abscissa, uma informação em cima do eixo X, e uma ordenada, um valor em cima do eixo Y. Não é assim? Então, esse ponto P, ele tem coordenadas X, abscissa, e Y, ordenada. Vamos sempre repetir esses nomes para a gente memorizar essas coisas, tá? Porque de vez em quando, né, a gente encontra aí alguma situação que vai falar esses nomes e de repente você não viveu lembrando, repetindo, e aí você acaba esquecendo isso. Então, continuando. Agora, você consegue lembrar que a gente agora vai tentar criar uma associação entre o Y e o X para que eu consiga determinar como este ponto P em cima dessa circunferência pode ser encontrado a partir de uma relação matemática entre x e y. E aí você vai perceber junto comigo o seguinte, ó, o próprio autor sugere para a gente pensar assim. Vamos imaginar aqui, ó, um segmento ligando O até o ponto P, ok?
O da origem do sistema até o ponto P. Você conseguiu perceber que sem querer, querendo, a gente acabou criando, olha, um triângulo retângulo? O triângulo O, vamos chamar aqui de AP, certo? Onde o meu triângulo retângulo OAP, ele pode trazer para a gente, via Teorema de Pitágoras, alguma informação importante. Porque nós aprendemos no Teorema de Pitágoras que se nós fizermos a soma dos quadrados dos catetos, a gente vai obter o quadrado da hipotenusa. Então, analisando a disposição daquele triângulo, completa comigo, ó. Analisando a disposição daquele triângulo, a gente consegue perceber, via Teorema de Pitágoras, que OA, o segmento OA ao quadrado, somado com o segmento AP, que são os catetos, AP ao quadrado, isso vai acabar me dando a hipotenusa, que por definição para esta circunferência de raio 3, a hipotenusa é o próprio raio, o raio 3. Então, se você analisar direitinho, a proposta do segmento OA não é a própria informação de abscissa, o x? Então, no lugar do AA, eu vou escrever x. E a própria proposta do AP não é a gente ter a orientação de coordenada, né, de ordenada, perdão, que é o y. Então, eis aqui uma fórmula que vai ser a fórmula que eu posso utilizar para determinar qualquer ponto dessa circunferência. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de demonstrar para este exemplo, para essa situação, que todos os pontos que estiverem com a ordenada e a abscissa associadas através desta equação são pontos da circunferência. Foi isso que a gente entendeu. Legal? Então, por exemplo, se eu pegar um valor de x, elevar ao quadrado, somar com o valor de y, elevado ao quadrado, e a soma der o resultado de 3 ao quadrado, este ponto pertence à circunferência que está ali na nossa brincadeira. Legal? Não entendeu ainda? Quer ver? Vamos pegar um ponto estratégico? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto que ele tem a abscissa 3 e a ordenada 0. Ok? Esse ponto, você viu que ele está em cima da circunferência. Vamos ver se este ponto satisfaz essa equação? Do tipo, vou colocar no lugar do x o 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Mais, pego o valor do y deste ponto, que é o 0. 0 ao quadrado, 0. 9 mais o 0, realmente dá 3 ao quadrado, que é 9. Então, este ponto que eu escolhi, por ter a abscissa e a ordenada satisfazendo essa equação, pertence a essa circunferência. Foi isso que eu quis dizer. Vamos pegar um outro ponto que não pertence, para você ver como é que funciona? Olha só, vou localizar um outro ponto que não pertence à circunferência, tá? Olha, eu vou pensar neste ponto bem aqui, ó, que eu tô pintando em vermelho. É o ponto que tem abscissa 4 e ordenada 0. Lembra, todo ponto no plano cartesiano tem um par de valores. Então vamos lá. Vamos colocar aqui para ver se satisfaz a equação. Pega esse x. X ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, 16. Mais, pega esse y. 0. 0 ao quadrado, 0. 16 mais 0 não dá igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 16 não é igual a 9. Ou seja, estes valores não satisfazem esta expressão. Por isso que este ponto está fora da minha circunferência. Legal? O legal é que nesse momento a gente está tipo brincando de andar de bicicleta com rodinhas. A gente está aprendendo. Porque a lógica é, muitas vezes você vai precisar ver uma equação e de imediato entender que aquela equação tem algo a ver com a figura, tá? Nem sempre você, resolvendo uma questão de concurso, de provas de uma forma geral, você vai conseguir ter tempo hábil para desenhar a figura que tem a ver com aquela equação.
tá? Então agora a gente está tendo essa oportunidade, é o nosso momento de estudos, a gente está exercitando isso. Eu tô te dando uma equação e tô te mostrando a figura que tem a ver com a equação, tá? E isso é um casamento interessante da geometria com a parte algébrica. A gente vai ter, então, a geometria analítica. Por isso que muitos cursos de cálculo, muitos livros de cálculo, eles já são assim, né? Cálculo com geometria analítica. Legal? Ótimos livros, inclusive, para você começar a visualizar tanto a parte geométrica quanto a parte algébrica, tudo de uma vez só. Legal? Então, o próprio autor fala bem assim pra gente. Olha, é isso aqui que a gente quer concluir, tá? Que figuras, elas têm correspondentes expressões que estão associadas a elas. Ou as expressões têm correspondentes figuras associadas a ela. Então, o objetivo de falar deste exemplo é para mostrar que tem como representar de forma analítica, algébrica, figuras, coisas que tem a ver com desenho. Louco isso, né? E aí a gente entra no ponto mais importante, que é para falar das equações que tem a ver com retas. Por que retas, professor Giovanelli? É porque você vai perceber que o desenvolvimento do cálculo, na maioria das vezes que a gente está trabalhando, vai ter a ver com retas, tá? Então, quando lá no futuro a gente estiver falando de derivadas, limites, então fica mais fácil explicar essas coisas baseadas, então, aí na nossa brincadeira de retas. É isso que eu quero te dizer. Agora, olha só. Vamos lá? Gente, então, eu quero pensar da seguinte forma. Nossa, devem ter equações associadas a diversas figuras. A uma parábola, a uma elipse, a um... Nossa, qualquer figura. Então deve ter equações associadas a retas. E as mais simples, vamos começar, a gente está no começo, são sempre expressões que relacionam o y e o x desta maneira. Como eu trouxe aqui nos exemplos, que a propósito são exemplos do próprio livro que a gente está usando como referência. Então, o y igual a 2x, ou o y igual a 3x sobre 2, ou y igual a 3 sobre 2 de x. Mesma leitura. Pessoal, esses caras aqui, eles estão relacionando retas, ok? Então, de uma forma geral, o que o autor tenta expressar é que podemos reescrever, uma equação do tipo y igual a uma constante m vezes x. E esta expressão geral estará associada a uma reta no plano cartesiano. Foi isso que eu quis dizer. Aí você fala bem assim, ô Giovanelli, mas tá, isso aqui sempre está associado a uma reta? Sempre está associado a uma reta. E o autor faz questão de mostrar passo a passo que isso está associado a uma reta. Quer ver? Vem comigo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero mostrar que esta equação tem algo a ver com uma figura que não é uma parábola, que não é uma circunferência, que é uma reta. Como que a gente vai mostrar isso? Olha, usando a ideia do próprio autor. Vamos tomar esse m como um número positivo a priori, ok? O que eu te mostrar aqui para esse m valendo positivo também valerá para o m sendo um número negativo. O próprio autor faz assim, ó. Vamos pensar em uma situação. Em uma situação onde eu tenho, por exemplo, o nosso x valendo 0. Automaticamente, o y vai ser m vezes 0. Ou seja, eu acabo concluindo que o y vale 0. Bom, então eu já entendi que um ponto que satisfaz esta equação matemática é um ponto que tenha valores de abscissa 0 e ordenada 0. Até aí nada demais. Agora, vamos supor um novo valor para x. Que x tenha o valor de 1. Então, pela lógica, a nossa expressão vai retornar um y valendo m. E aí a gente, então, encontra um novo ponto, o ponto que chamaremos de P1.
onde a abscissa 1 e a ordenada M, onde M é o número que a gente está supondo positivo, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, a gente acaba encontrando esse outro ponto, P1. Agora a gente vai fazer a representação no plano cartesiano dessas coisas que a gente construiu. O eixo Y, o eixo X. Lembra do ponto que eu chamei de P0? É o ponto que está lá na origem do sistema, né? Abscissa 0, ordenada 0. Lembra do outro ponto? O ponto que eu disse que tinha x valendo 1 e y valendo m? Esse nós chamamos de ponto P1. Estou destacando ele aqui agora. Agora eu vou pensar em um ponto genérico qualquer. E todo ponto no sistema cartesiano ele tem um valor de x e um valor de y. Então, um ponto qualquer com o valor de x e com o valor de y. Esse ponto nós vamos chamar de P, de um P genérico, tá bom? E aí, o próprio autor sugere que a gente faça assim, ó. Esse ponto eu vou dar o nome de A. Esse outro ponto eu vou dar o nome de B. Agora você vai notar uma coisa interessante. A coisa interessante é, analisando a equação do jeito como ela está aqui, ó, no cantinho, a forma geral, que eu estou tentando provar que isso gera uma reta. Isso gera uma reta. Com quem te garante? É isso que a gente está tentando provar. E aí, para a gente provar isso, vamos fazer uma manipulação matemática. Eu vou pegar esse x que está multiplicando m e jogo para cá dividindo. Não é assim que a gente fala às vezes? Então, você concorda que y dividido por x é a mesma coisa que m? Ah, é, professor, você pegou o x que está multiplicando o m e jogou para cá dividindo. Y sobre x dá m. Só para eu deixar bonito em forma de uma proporção, eu vou escrever m sobre 1. Não mudei nada. M sobre 1 é a mesma coisa que m. Então, y sobre x é igual a m sobre 1. Agora, vamos ver o que a gente vai tirar daquele formato, daquela estrutura que eu estou tentando te apresentar. Olha que legal. Vamos desenhar um segmento que vai de P0 até P1, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa projeção sobre o eixo horizontal, a projeção do segmento, ou seja, a distância que vai de P0 até o ponto A. Essa distância que vai de P0 até o ponto A vale 1, ok? E a distância que vai desde A até P1 vale m. Então, se eu fizer a razão m sobre 1, eu encontro a razão definida desse modo, m sobre 1, ok? Agora, vamos fazer uma proporção? Vamos tentar encontrar outra coisa que também gere m sobre 1. Outra coisa que também vai gerar m sobre 1. Que outra coisa a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Presta atenção nesse outro segmento que eu estou fazendo. Você consegue visualizar junto comigo que esse outro segmento que eu estou fazendo, ele vai me dar, olha que legal, um valor y desde B até P, o valor y, e o segmento que vai de P0 até B me dá o valor x. Ok? Você percebeu que eu acabei mostrando que esses dois triângulos, o triângulo pequeno e o triângulo grandão, são triângulos semelhantes? Acabei mostrando isso. E se eu mostrei que eles são triângulos semelhantes, eu mostrei, né, a razão de semelhança, que bateu certinho com a estrutura que eu fiz aqui. Se o meu objetivo era mostrar que tudo que está relacionado com esta forma de representar era isto, que era isto, isso só pode estar disposto desta maneira, como uma reta. Ou seja, acabamos de mostrar que todos os pontos que satisfazem esta condição, ou seja, esta condição,
como eu mostrei nesta representação, são pontos que tem que satisfazer uma reta. Então é um jeito que a gente tem para mostrar que esta estrutura que está aqui no quadro é uma reta. Legal? Galera, eu sei que pode parecer uma certa coisa estranha, né? Pô, mas eu tô vendo, Giovanelli, que é uma reta. Tá, mas eu preciso mostrar que é uma reta dentro dos critérios que a matemática estabelece. Tá bom? A matemática nunca chegou e falou bem assim, ó, tá vendo esse desenho? Isso é uma reta. Não, ela descreve o que é uma reta. Ela fala o que é uma reta. E eu só quis provar o que é uma reta associada a essa equação, tá bom? Galera, eu aguardo vocês no próximo domingo pra gente continuar, porque a conversa sobre a equação da reta não acabou.